A paz do Senhor, amados. Sou o pastor Luiz César Mariano. Mais uma vez, vamos estar aqui para estudar a lição bíblica da escola dominical. Nós estamos estudando neste trimestre as lições bíblicas, segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos estudar a lição 9, o mistério da unidade revelado. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos neste dia, nós te bendizemos neste dia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós queremos te pedir que tu venhas confortar, consolar e dar graça e vigor a todas as famílias do nosso Brasil, por que não dizer do mundo. Queremos te pedir também a bênção de Deus, a tua bênção, sobre todos os membros das Assembleias de Deus no Brasil, superintendentes e alunos da Escola Bíblica Dominical. Neste momento que o mundo passa por esta pandemia, e esta pandemia está fazendo com que outras doenças ocorram na vida das pessoas. Nós as repreendemos em o nome de Jesus. Abençoa esta aula, que essa aula possa alcançar muitas e muitas vidas para a glória do teu nome. É a nossa oração, hoje e sempre. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, nós vamos estudar o mistério da unidade revelado. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 3, no versículo 5, onde está escrito: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 13. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço
que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Só na leitura bíblica que passa aqui, nós já temos preciosidades, né? Preciosidades. Por exemplo, aqui no versículo 1, quando fala por esta causa, Paulo está dizendo aqui que ele graciosamente chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, e ele diz por esta causa, ou seja, por pregar o evangelho aos gentios, por evangelizar os gentios, é que ele está preso, né? Ele está preso. E isto está muito bem explicado no capítulo 2 da carta aos Efésios. Esse texto aqui, essa palavra por esta causa, está muito bem explicado lá no capítulo 2 de Efésios, e Paulo vai explicar que é por conta do seu ministério para com os gentios que ele foi perseguido e agora está preso. Outro texto também muito interessante aqui, deste texto bíblico aqui, é o versículo 7, que fala assim, ó, do qual fui feito ministro. Ou seja, Paulo ele não buscou a consagração, ele não comprou a consagração, ele foi chamado por Deus para ser ministro. E ministro aqui tem a sua origem na palavra servo, ou seja, diáconos, né? Diáconos. Um ministro, na verdade, ele é um servo. Ele é um servo. Outro texto também muito interessante aqui, é o mesmo versículo 7, que fala assim, que me foi dado segundo a operação do seu poder. E Paulo ele sempre explica, dizendo que ele não vai pregar o evangelho com palavras persuasivas de homens, né? Tentar influenciar pessoas com a sabedoria que ele tinha adquirido, né? Pelo seu conhecimento, pela sua intelectualidade. Não, Paulo não vai pregar através da sua intelectualidade, apesar de a sua intelectualidade ajudar muito, mas ele não prega o evangelho com esta proposta. E há um texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, que ele fala muito bem sobre isso. Eu quero ler, quero pedir a você que está assistindo essa aula, pegue a sua revista para você acompanhar a aula, e pegue também a Bíblia, e também pegue uma caneta, para que você possa anotar todas as referências bíblicas que nós vamos citar aqui. Vamos então ao texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Maravilha! Então, na verdade, só na leitura bíblica em classe, nós temos várias mensagens que podemos tirar aqui e aplicar na nossa vida. A outra coisa interessante aqui é o versículo 8, quando ele fala, a mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riqueza aqui não é quantidade, riqueza aqui é preciosidade, né? Essa palavra riqueza aqui significa preciosidade. Preciosidade de quê? Que riquezas são essas? Que preciosidade aqui são essas? Preciosidade aqui fala de compaixão, de perdão, de santificação e de orientação. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1,16, o texto diz assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Então, riqueza aqui no versículo 9, está falando de preciosidade. Nós recebemos de Deus compaixão, perdão, santificação e orientação. Então, é muito interessante aqui o que Paulo está dizendo aqui, que ele recebe isso de Deus e ele passa isso também para os outros. Outro texto, versículo 9, e diz assim, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteja oculto em Deus que tudo criou. Paulo está dizendo aqui, demonstrar é lançar luz. Lançar luz, a palavra demonstrar aqui significa lançar luz. Então Deus usa Paulo
Deus usa Paulo com graça, Deus usa Paulo cheio do poder, cheio da unção, e ele se coloca à disposição de Deus, de ter compaixão, de ter na sua vida o perdão, de ter na sua vida a santificação, de ter na sua vida a orientação, e com tudo isso que ele recebe, essas riquezas, essa preciosidade que ele recebe, transmitir aos outros. E Paulo, ele deixa muito claro para a gente, e Jesus também deixa muito claro para a gente, que quer que nós sigamos as pisadas de Jesus. O versículo de número 10 diz assim: porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria, porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A Bíblia Pentecostal é, para mim, uma das melhores Bíblias de estudo já criadas. Ela vem trazendo aqui no texto de Efésios, no capítulo de número 3, nesse versículo 10, uma explicação muito interessante sobre essa palavra multiforme, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Vejamos então, você que tem a Bíblia Pentecostal, no capítulo 3, no versículo 10, essa nota da Bíblia Pentecostal sobre essa expressão aqui, multiforme. Olha como é que o texto vai dizer aqui: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, multiforme aqui está falando de, e aparece somente aqui, de matizado, está falando de diferentes cores. Ou seja, quem é que pode sondar a majestade e a diversidade da sabedoria de Deus em redimir o mundo, né? Essa multiforme, quem é que pode dimensionar as estratégias de Deus para fazer o mundo ser alcançado pela fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, multiforme aqui quer dizer matizado, de diferentes cores. Ou seja, quem pode sondar a majestade e a diversidade da sabedoria ou da soberania de Deus para redimir o mundo? Então, Deus em sua sabedoria, Deus em sua soberania, Ele está interessado em salvar a humanidade. Então, outro texto que a gente vê aqui, nesse versículo 10, é o texto final que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui, a Bíblia Pentecostal também tem uma expressão sobre isso: principados e potestades. O que Paulo está querendo dizer aqui? Aí a Bíblia Pentecostal, lá na sua nota, diz assim: há duas interpretações possíveis deste versículo. Os principados e potestades nos céus podem referir-se a anjos bons. Eles contemplam a multiforme sabedoria de Deus à medida que Ele a demonstra através da igreja. A outra explicação é, primeiro, principados e potestades aqui podem ser anjos bons, conforme a explicação da Bíblia Pentecostal. A outra explicação: os principados e potestades nos céus podem referir-se a poderes dominantes das trevas, na esfera espiritual, conforme capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Também conforme Daniel, capítulo 10, versículo 13, 20 e 21. Aos quais o eterno propósito de Deus, no versículo 11, está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e as suas hostes. Então, essa expressão aqui do versículo 10, principados e potestades nos céus, está falando de anjos bons. Está falando de anjos bons, primeira interpretação. E é um texto também de 1 de Pedro, no capítulo 1,
o versículo 10 e 12, vou ler, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 12, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Vejam então, nós estamos explicando o versículo 10 do capítulo 3 da leitura bíblica em classe, quando fala aqui de principados e potestades. Então, a primeira explicação que seriam anjos bons, segundo a Bíblia Pentecostal. E a segunda explicação é que os principados e potestades nos céus podem referir-se aos poderes dominantes das trevas, na esfera espiritual, conforme Efésios 6,12 e Daniel capítulo 10, as quais o eterno propósito de Deus, no versículo 11, que está aqui, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, está sendo conhecido através da proclamação da salvação pela igreja e do seu conflito espiritual com Satanás e com as suas hostes. Então, toda vez que alguém se propõe a pregar o evangelho genuíno, o evangelho da salvação, existe sim uma batalha espiritual terrível, terrível, para tentar impedir que a mensagem chegue ao coração e essa vida, essa pessoa aceite a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por último ainda, tem muitas preciosidades aqui nesse texto da leitura bíblica em classe, e eu estou aqui até me demorando na introdução, né? A gente não deve demorar na introdução, mas esta introdução aqui, eu tive o cuidado de ampliar essa leitura bíblica em classe e explicar detalhe por detalhe dos versículos, porque é muito importante para você, para o aluno e para nós termos um entendimento da proposta na lição bíblica em si. A outra palavra aqui é versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ousadia aqui é liberdade de falar. Ousadia aqui é liberdade de falar. E acesso aqui significa liberdade de aproximar-se. Liberdade de aproximar-se. Olha como é que é interessante. Então Deus nos dá ousadia, liberdade de falar, e Deus nos dá o acesso, liberdade de aproximar-se da fé que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele termina: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aí Paulo termina dizendo: não fiquem desanimados e nem desanimes por eu estar preso. Eu estou preso por causa de vocês. Eu estou preso por estar pregando o evangelho, por conta do amor que eu sinto por vocês, da compaixão que eu tenho por vocês. Então, não desfaleçais, sigam em frente pregando o evangelho. Sigam em frente pregando o evangelho. Na verdade, meus amados irmãos, esta mensagem serve para nós hoje. Tantas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, no mundo, e na verdade, esse cenário que está acontecendo no mundo, na verdade é uma oportunidade para nós pregarmos o evangelho, de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e em breve ele voltará para buscar a sua igreja. Ponto 1 da lição: o mistério oculto no Antigo Testamento. Ponto 2 da lição:
o mistério revelado no Novo Testamento. Ponto 3 da lição, o mistério pré-estabelecido por Deus. Ponto 1 vai falar o mistério oculto no Antigo Testamento. Vai trabalhar no subponto 1 o conceito bíblico de mistério. Subponto 2, ou subtópico 2, o desconhecimento do mistério. Subtópico 3, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Então nós vamos aqui aprender sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O mistério oculto no Novo Testamento. Nós vamos aprender que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, os gentios não conheciam a promessa e os judeus achavam que era só para eles, né? Os judeus não tinham o conhecimento pleno daquilo que Deus tinha preparado para a humanidade. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Aí está a explicação aqui, no capítulo 3, no versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi. Então, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, né? Lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 18, e vou ler aqui para nós, Colossenses, capítulo 2, 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Então aqui, o cristianismo, pelo contrário, né? O cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e que agora foi desvendada em benefício de todos. Ou seja, há uma proposta de Deus para que todos conheçam o Evangelho. Então, não é privilégio de A ou privilégio de B. Paulo vai dizer ao Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2 e no versículo 4, capítulo 2, versículo 4, dizendo assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. E como que os homens podem se salvar? Ouvindo a pregação do Evangelho, que nós, crentes em Cristo Jesus, devemos fazer com muita graça, com muita unção. A proposta de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O subtópico 2 fala o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 5. A expressão como indica que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Ou seja, a proposta aqui é dizer que esse mistério não estava oculto, não foi dado a conhecer como agora foi dado a conhecer. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção que os gentios também participariam. Então aqui é que estava oculto
não estava ainda totalmente claro a bênção de que os gentios iam participar. Foi a revelação paulatina de Deus, né? Foi a revelação paulatina de Deus. O subtópico 3, que fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, que eles fizeram menções dela. Eles fizeram menção deste conhecimento que eles tinham a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. O que esses profetas não sabiam, vou repetir, o que esses profetas não sabiam é como isso aconteceria. Então, os gentios que tinham total desconhecimento, como vimos em lições anteriores, da proposta de Deus para a vida deles, eles não tinham conhecimento. Já os profetas do Antigo Testamento, eles tinham conhecimento, só que eles não sabiam como isso ia acontecer. Eles não tinham noção de como ia se efetivar a proposta de Deus para os gentios. Por isso que isso estava oculto. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, ou seja, a igreja, o mistério que estava oculto. Tem uns textos bíblicos que colaboram com esse subtópico 3. E é importante, professor, é importante, aluno, você que me assiste nesta hora, você que está com a Bíblia aberta, você que está com a revista da Escola Bíblica Dominical aberta, e também com o seu caderninho de anotação, ler textos bíblicos. O nome já diz Escola Bíblica Dominical. Então não é para você ir pregar, né? Dá até vontade de pregar, mas não é para pregar, é para ensinar. E para ensinar, você tem que fazer uso sim do texto bíblico. Usar a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada em sala de aula, ler a revista bíblica em sala de aula, ou fazer alguém ler, e você ali como maestro, conduzir a lição para que o aluno entenda a proposta da lição do dia. Então vamos aqui aos textos bíblicos que colaboram com o subtópico 3 da lição O Mistério e os Profetas da Antiga Aliança. Gênesis 12, 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O outro texto que colabora com o subtópico 3 desse tópico 1 é Isaías 54, versículo 1 ao 3, que diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Diz o Senhor: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Então, a gente tem muita coisa a aprender nesta lição. Muita coisa a aprender. Que lição maravilhosa. Que intenção de Deus maravilhosa de salvar. Então estamos terminando o tópico 1 da lição. O mistério oculto no Antigo Testamento. O ponto central aqui: Deus revelou o mistério que esteve oculto. Ou seja, o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a
eternidade. Então responde aqui o objetivo 1 da lição, que é o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Que lição maravilhosa! Professor, aluno, você que me ouve, preste atenção na proposta de Deus para a nossa vida através das lições bíblicas. Vamos então ao tópico 2. O tópico 2 fala do mistério revelado no Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas, o mistério oculto revelado e a magnitude do mistério. Responde, na verdade, o objetivo número 2, que é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas. Eu já fiz uma introdução lá no início e expliquei que Paulo, ele foi chamado apóstolo, como diz aqui o versículo 7, do qual fui feito ministros pelo dom da graça de Deus e de que me foi dado segundo a operação do seu poder. Já expliquei isso lá no início do nosso vídeo. E aqui no tópico 2, subtópico 1, vai dizer o seguinte, que Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Está lá em Gálatas. Está em 1 Coríntios capítulo 2, 4. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão, eles foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 12. Então Gálatas 1, 1, Gálatas 1, 11 e Gálatas 1, 12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, como já lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo de número 4. Vamos ver o texto que colabora, não é? O texto que colabora com esse subtópico 1 aqui. São textos longos, mas eu vou ler dois textos. O texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vou ler Gálatas, capítulo 1, versículo 1, versículo 11, e o versículo 12 e o versículo 16. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem sangue, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está aqui, está deixando bem claro que o apostolado dele foi Deus que deu através da pessoa de Jesus Cristo. E tem o texto lá, a experiência de Pedro, lá em Atos, no capítulo 11, versículo 4, versículo 17 e o versículo 27, lá de Atos, que passo a ler também, porque é uma passagem muito importante da Bíblia. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento 2 sentidos, uma visão. Via um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim. E pondo ele nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões
que me foram enviados de Cesareia, e disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Aleluia, que maravilha, né? Que texto maravilhoso. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós. Ao princípio, lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então? Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Naqueles dias desceram os profetas a Jerusalém para Antioquia. Irmãos, que texto maravilhoso, que ligação espiritual maravilhosa, que conceito de espiritualidade. Quando Deus fala com Cornélio, Deus fala com Pedro, Deus destroça o pensamento pré-concebido de Pedro. E era um pensamento que ele tinha que não era desvirtuado do aprendizado dele. Mas Deus vem, quebra esse seu preconceito que ele tinha, esse conceito que ele tinha dentro da legalidade bíblica, dentro do judaísmo, mas ele entende, compreende de que quem está falando com ele é Deus. Ele entende e compreende de quem está revelando coisas novas a ele é Deus. E ele ouve o chamado, ele entende o chamado e ele atende à vontade de Deus. Diferente, não é, irmãos? Diferente, não é? De muitos hoje que se colocam, de que se fazem, de dizem que sou, eu faço, eu aconteço. E aqui vale a pena a gente pensar, né? Quantas pessoas, o ponto aqui está falando do chamado dos apóstolos, do chamado de Paulo, e ele dizendo que quem chamou ele foi Deus. E eu pergunto a você, qual é a origem do teu chamado? Responda você mesmo, qual é a origem do teu chamado? Quantas pessoas mentindo por aí, dizendo que foram chamadas por Deus, e na verdade não foram chamadas. Se chamaram, se fizeram apóstolos, se autoproclamaram apóstolos, se autoproclamaram pastores. Que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia. O subtópico 2 fala o mistério revelado, ou mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Ou seja, está resolvido aqui o subtópico 2. A igreja, o mistério revelado é a igreja. Não é? Aí você vai explicar. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. E prossegue com a execução da obra de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. E por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, meus amados irmãos, tudo que se faz na igreja deve convergir no final para ganhar almas. Vou repetir. Tudo que se faz na igreja deve no final convergir para a salvação de almas. Para a salvação de almas.
e a magnitude do mistério de Cristo, ou a magnitude do ministério. A magnitude, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um participante da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio, conforme está aqui em Efésios. Então, o próprio Pedro teve dificuldade para entender. E ele só entendeu porque Deus 3 vezes repete para ele a visão e ele entende que é Deus que está falando. Então, meu amigo, meu irmão, aluno, professor, você que está me assistindo, se você tem intimidade com Deus e é Deus que está falando, ouça a voz do Espírito Santo para a sua vida. Então, nesse ponto aqui, o destaque é para o mistério revelado. É a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Ou seja, em Cristo não há judeu, em Cristo não há gentio. Agora somos povo de Deus, somos igrejas de Deus. E assim terminamos o subtópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Tópico 3. Mistério pré-estabelecido por Deus. Antes de dar continuidade aqui no tópico 3, eu quero aqui usar o subsídio didático pedagógico da própria lição, que fala sobre os mistérios, né? Às vezes as pessoas, quando não tem explicação, falam assim, é mistério, né? É mistério. Mas a maioria das coisas que as pessoas dizem que é mistério, tem explicação. O Novo Testamento usa o termo para se referir, a palavra mistério, para se referir ao Evangelho, às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo, como diz lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 25 a 26, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. O Novo Testamento usa o termo para se referir ao Evangelho, às vezes no seu sentido mais amplo, incluindo. Vamos ver então Romanos 16, 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Então aqui, o plano de Deus de redenção, existente desde os tempos eternos. 1 Timóteo 3,9 fala assim, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Colossenses 1, 26 e 27 vai dizer, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Texto lindo, né? Colossenses capítulo 1, o 26 e o 27. Quais são os aspectos específicos do Evangelho com a encarnação? Né? Aí tem Colossenses 2, 2 e 9, tem 1 Timóteo 3, 16, que diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo e recebido acima da glória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A igreja como corpo de Cristo, incluindo os judeus e gentios, já vimos isso aqui. E as características do reino espiritual atual, tudo é mistério. Sim, coisas que estavam ocultas, estão em segredo. Olha as características do reino espiritual atual. Mateus 13:11. Ele respondeu, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E também tem o mistério da cegueira espiritual de Israel, Romanos 11:25, que diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Outro mistério aqui é a transformação do crente na volta de Cristo. Isso sim é mistério. 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Há outro mistério aqui, que é usado para se referir a qualquer verdade oculta que tenha ser estendida de forma sobrenatural. 1 Coríntios 13:2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, por último, tem o mistério da influência do anticristo ainda não revelado. 2 Tessalonicenses, quando diz assim, porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Vejam bem, tudo que eu falei agora anteriormente, nessa minha última fala, está aqui na revista da Escola Bíblica Dominical. Então tudo que você, professor, tudo que você precisa para aplicar na aula, está na revista. E às vezes nós temos que ter cuidado, porque nós buscamos tantos recursos fora. Não é proibido buscar os recursos, você pode buscar os recursos em outros livros, em dicionário, em Bíblia, sem problema nenhum. Mas desde que esses recursos somem para a aplicação da proposta da lição. Vamos então ao último tópico, tópico 3, que fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus, que responde também o objetivo 3 da lição. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então aqui, as riquezas insondáveis de Cristo. Insondáveis aqui ou incompreensíveis são. Incompreensível significa sem pista, inexplorável. Não no sentido de que alguma parte seja inacessível, mas que o todo é muito mais vasto para ser mapeado e medido. Então, incompreensível aqui, eu gosto dessa tradução, né? Muito mais vasto, né? Para ser mapeado ou para ser compreendido. Esse é o sentido da palavra aqui insondável, do subtópico 1 do ponto 3. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Já expliquei o termo riqueza lá na frente, né? A preciosidade, né? A preciosidade. A expressão se refere às maravilhas, à providência divina que estão além do entendimento humano. Aqui se resume o seguinte: como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, Deus sempre teve o desejo de salvar. Ele sempre teve interesse em salvar. O subtópico 2 fala o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, segundo estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Deus sempre quis salvar.
E a proposta dele é unir, e foi unir judeus e gentios, e se formasse um povo, a igreja, e a igreja ter essa missão de pregar o evangelho para a humanidade. E o subtópico 3, do ponto 3, que diz o plano divinamente pré-estabelecido. Ou seja, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Vou repetir, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Meus amados irmãos, o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Nós vamos concluir essa lição dizendo o seguinte: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Na verdade, esteve encoberto, né? Esteve encoberto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Ou seja, Deus revelou o seu plano, o seu projeto para a humanidade. Fique com essa mensagem, fique com essa lição. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens ouçam o Evangelho, reconheçam como seu Senhor e Salvador e sejam salvos. Que Deus possa nos abençoar nessa lição maravilhosa. E eu quero concluir com o texto de Colossenses 3,11, onde em Cristo não há judeu, não há grego, não há circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A soberba, a arrogância não combina com o Evangelho. A soberba e a arrogância não combina com o Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, muito obrigado por esta oportunidade. Ensina-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho e dá-nos autoridade para pregar o Teu Evangelho. Pai, que nesse tempo que o mundo está vivendo, a igreja possa usar todas as estratégias possíveis para pregar o Evangelho. O Senhor é o mesmo, o Senhor continua salvando, continua curando, continua batizando no Espírito Santo. Ó Pai querido, a esse aluno, a esta aluna que teve carinho de assistir essa aula até o final, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Atenda, Senhor, em o nome de Jesus. Atenda em nome de Jesus a oração do teu servo, a oração da tua serva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Se você ficou comigo até agora, e se desejar se inscrever no canal, é muito bem-vindo. Se desejar dar um like também, muito obrigado. Compartilhe na sua rede social esta aula. Eu quero agradecer o teu carinho. No nome de Jesus. Amém.